Capítulo 24. Não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire. Nota explicatória 1. Nota da editora. Na antiguidade, o alqueire era um móvel pequeno de 3 ou 4 pés. Portanto, trata-se aqui de esconder a lâmpada embaixo desse móvel e não de apagá-la, encostando na chama o alqueire moderno, uma unidade não oficial de medida diária. Lâmpada debaixo do alqueire. Porque Jesus fala por parábolas. Não ir aos gentios. Os sãos não precisam de médico. Coragem da fé. Carregar sua cruz. Quem quiser salvar sua vida irá perdê-la. Lâmpada debaixo do alqueire. Porque Jesus fala por parábolas? Ponto 1. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, mas coloca-se no candelabro, a fim de que ela ilumine todos os que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículo 15. Ponto 2. Ninguém acende uma lâmpada para depois cobri-la com um recipiente ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a num candelabro, para que aqueles que entrem vejam a luz. Pois nada há de secreto que não deva ser descoberto, e nada de oculto que não deva ser conhecido e manifesto publicamente. Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Ponto 3. Aproximando-se seus discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas em parábolas? E respondendo-lhes, disse: Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Falo-lhes por parábolas, porque veem sem ver, e ouvem sem ouvir, nem entender. E é neles que se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: Ouvireis com seus ouvidos, mas não entendereis. Olhareis com vossos olhos, mas não vereis. Porque o coração deste povo tornou-se insensível, e seus ouvidos tornaram-se surdos, e eles fecharam os olhos, por temerem, para não acontecer que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e assim eu os cure. Mateus capítulo 13, versículos 10 a 15. Ponto 4. Admira-se ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz debaixo do alqueire, ao passo que ele mesmo constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo aos apóstolos: Falo-lhes por parábolas, porque eles não têm condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Tudo que lhes dissesse seria inútil no momento, mas direi a vós, porque a vós foi dado compreender esses mistérios. Portanto, ele agia com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não são desenvolvidas. Assim, ele indica o verdadeiro sentido da máxima. Não é preciso colocar a lâmpada debaixo do alqueire, mas no candelabro, a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-la. Isso não significa que é necessário revelar imprudentemente todas as coisas. Ao contrário, todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, pois para algumas pessoas uma luz muito viva ofusca-as sem esclarecer. O ser humano, em geral, é como cada homem individualmente,
As gerações têm sua infância, juventude e idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, e o grão semeado fora da estação não frutifica. Mas o que a prudência momentaneamente ordena que se cale, cedo ou tarde deve ser descoberto, porque alcançado um certo grau de desenvolvimento, os homens buscam por si mesmos a luz viva. A obscuridade então lhes pesa. Como Deus lhes deu a inteligência para compreenderem e para guiarem-se nas coisas da terra e do céu, eles querem tornar sua fé racional. Então, não mais é necessário pôr a lâmpada debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão a fé se enfraquece. Capítulo 19, número 7. Ponto 5. Assim, se por um lado, e devido à sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades senão gradativamente, por outro lado, ela sempre as revela à medida que a humanidade está madura para recebê-las. Mantém nas reservas, mas não debaixo do alqueire. Mantém-se nas reservadas, mas não debaixo do alqueire. No entanto, e na maior parte do tempo, os homens que as possuem só as ocultam do povo para assim poderem dominá-lo. São eles, na verdade, que escondem a luz debaixo do alqueire. Assim, todas as religiões têm seus mistérios, sobre os quais elas proíbem a investigação. Mas enquanto essas religiões ficavam para trás, a ciência e a inteligência marcharam e rasgaram o véu misterioso. O vulgo tornou-se adulto e quis penetrar a fundo nas coisas. E, então, rejeitou manter a fé ante o que era contrário à observação. Não se pode cultivar mistérios absolutos, e Jesus é verdadeiro quando diz que nada há de secreto que não deva ser conhecido. Tudo o que está oculto um dia será descoberto, e o que o homem ainda não pode compreender na terra ser-lhe-á gradativamente desvelado nos mundos mais avançados. Quando estiver purificado aqui na terra, ele ainda está sob uma névoa. Ponto 6. Pergunta-se que proveito o povo poderia tirar da grande quantidade de parábolas cujo sentido lhe era oculto. Observa-se que o Cristo só se exprimiu através de parábolas nas partes de certa forma abstratas de sua doutrina, mas fez da caridade para com o próximo e da humildade a condição expressa da salvação. A esse respeito, tudo o que ele disse é perfeitamente claro, explícito e sem ambiguidade. E deveria ser assim, porque era a regra de conduta, regra que todos deveriam compreender para que pudessem observá-la. Era fundamental que fosse assim em relação à multidão de ignorantes, para a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Em relação a outros assuntos, não desenvolvia o pensamento, senão junto a seus discípulos. Sendo estes mais adiantados moral e intelectualmente, Jesus podia iniciá-los nas verdades mais abstratas. É por isso que disse: aqueles que já têm, mais ainda será dado. Capítulo 18, número 15. No entanto, até mesmo para seus apóstolos, deixou muitos pontos vagos, dos quais a completa compreensão estava reservada a tempos futuros. Foram esses pontos que deram espaço a interpretações mais diversas, até que viessem de um lado a ciência e de outro o espiritismo.
revelar as novas leis da natureza, fazendo que se compreendesse seu verdadeiro sentido. Ponto 7. Hoje, o Espiritismo vem lançar luz sobre uma grande quantidade de pontos obscuros. No entanto, não a lança imponderadamente. Em suas instruções, os Espíritos procedem com uma admirável prudência. Não é senão gradual e sucessivamente que abordaram as diversas partes conhecidas da doutrina, para que as outras sejam reveladas à medida que chegue seu momento de deixar a sombra. Se a tivessem apresentado inteira desde o início, não teria sido acessível senão a um pequeno número de pessoas. Teria até assustado aqueles que não estivessem preparados, o que prejudicaria sua propagação. Portanto, se os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é por haver na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem por colocarem a lâmpada debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Os espíritos deixam que uma ideia tenha tempo de amadurecer e de propagar-se antes de apresentar outra, e que os acontecimentos tenham tempo de preparar a aceitação dessas ideias. Não ir aos gentios. Ponto 8. Jesus enviou seus 12 apóstolos, após lhes ter dado estas recomendações: não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares onde fordes, proclamai que o reino dos céus está próximo. Mateus capítulo 10, versículos 5, 6 e 7. Ponto 9. Jesus prova em muitas circunstâncias que sua visão não está circunscrita ao povo judeu, mas que abarca toda a humanidade. Portanto, se diz a seus discípulos, se diz a seus apóstolos, para não se dirigirem aos pagãos, não é por desdém pela conversão deles, o que seria de pouca caridade, mas porque os judeus que acreditavam na unidade de Deus e esperavam o Messias estavam preparados, pela lei de Moisés e dos profetas, a receber sua palavra. Entre os pagãos, faltando a própria base, tudo estava por fazer, e os apóstolos ainda não eram esclarecidos o bastante para uma tarefa tão pesada. É por isso que lhes disse: ide as ovelhas desgarradas de Israel, isto é, ide semear num terreno já cultivado, pois sabia que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, é no centro mesmo do paganismo que os apóstolos foram plantar sua cruz. Ponto 10. Essas palavras podem ser aplicadas aos adeptos e aos propagadores do espiritismo, incrédulos, sistemáticos, zombadores, obstinados e adversários interesseiros, são para os propagadores o mesmo que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo destes, os espíritas buscam prosélitos primeiramente entre as pessoas de boa vontade, aquelas que desejam a luz, entre as quais se encontra um germe fecundo e cujo número é grande, sem perder seu tempo com aquelas que se recusam a ver e a ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto mais se atribui valor à sua conversão. É preferível abrir os olhos de 100 cegos que desejam ver claramente a um único que se compraz na escuridão, pois isso seria aumentar em grande proporção o número dos que sustentam a causa,
Deixar tranquilos os que se negam a ver não é indiferença, mas boa política. Chegará a vez deles, quando serão dominados pela opinião geral e ouvirão a mesma coisa ininterruptamente repetida ao seu redor. Então acreditarão estas, aceitando a ideia voluntariamente e por si mesmos, e não sob a pressão de um indivíduo. E depois, assim como ocorre com as ideias, ocorre com as sementes. Elas não podem germinar antes da estação, e se não for num terreno preparado. Por isso, é preferível esperar o tempo propício e cultivar primeiramente as que germinam, pelo temor de abortar as outras ao pressioná-las muito. No tempo de Jesus, e por causa das ideias restritas e materiais da época, tudo era circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo, os gentios eram pequenos povos das cercanias. Hoje as ideias universalizam-se e espiritualizam-se. A nova luz não é privilégio de nenhuma nação, pois para ela não existem barreiras. Tem seu foco em toda parte, pois todos os homens são irmãos. Também os gentios não são mais um povo, mas uma opinião que se encontra em toda parte e sobre a qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou sobre o paganismo. Não é mais com armas de guerra que se combate, mas com o poder da ideia. Os sãos não precisam de médico. Ponto 11. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, e se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, ouvindo-os, disse-lhes: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Mateus, capítulo 9, versículos 10, 11 e 12. Ponto 12. Jesus se dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que têm mais necessidade de consolações, aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não os orgulhosos que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Ver introdução, tópico publicanos, portageiros. Essas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Muitas vezes se admira que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer o mau uso dela. Tem-se impressão, dizem, que a mediunidade deveria ser atributo exclusivo dos que têm mais merecimento. Diremos, primeiramente, que a mediunidade depende de uma disposição orgânica da qual todo homem pode ser dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. Não há nenhuma da qual o homem não possa abusar em virtude de seu livre-arbítrio. Se Deus, por exemplo, não tivesse concedido fala, senão aqueles que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos que falantes. Deus concedeu faculdades aos homens, deixa-o livre para usá-las, mas sempre pune quem delas abusa. Se o poder de comunicar-se com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, quem poderia pretender tê-lo? Onde fica, aliás, o limite da dignidade e da indignidade?
A mediunidade é distribuída sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar luz a todos os níveis, a todas as classes da sociedade, tanto ao pobre quanto ao rico, aos sábios para fortificá-los no bem, aos viciosos para corrigi-los. Não são esses últimos os doentes que precisam de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, iria privá-lo do socorro que vem tirá-lo do lamaçal? Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo, e os conselhos que recebe por via direta devem impressioná-los mais vivamente do que se os recebesse por caminhos indiretos. Deus, em sua bondade, para poupar-lhe a pena de ir buscar a luz longe, coloca em suas mãos. Ele não se torna mais culpado se não quer vê-la? Poderá desculpar-se por ignorância, se ele mesmo tiver escrito, visto com seus olhos, escutado com seus ouvidos e de sua boca pronunciado sua própria condenação? Então, não aproveitando a oportunidade, é que vem a punição, com a perda ou a perversão de sua faculdade, da qual os maus espíritos apoderam-se para obsidiá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais com que Deus fere os servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e o egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente em relações rotineiras com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos maleável, aos espíritos em geral. Portanto, o bom médium não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e só é assistido por eles. Somente neste sentido, a excelência das qualidades morais é decisiva ao exercício da mediunidade. Coragem da fé. Ponto 13. Todo aquele, portanto, que se declarar e me reconhecer diante dos homens, também eu me declararei e o reconhecerei diante de meu Pai, que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Ponto 14. Quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas, capítulo 9, versículo 26. Ponto 15. A coragem de opinião sempre foi estimulada entre os homens, porque há mérito em desafiar perigos, perseguições, contradições e mesmo simples sarcasmos, aos quais quase sempre se expõe aquele que não teme confirmar em alta voz as ideias que não são as de todos. Nisso, como em todas as coisas, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências de sua opinião e em renegá-la, mas há casos em que essa fraqueza é uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Jesus estigmatizou essa covardia, especialmente no que concerne à sua doutrina, ao dizer que aquele que se envergonhar de suas palavras, também ele se envergonhará desse homem, que renegará aquele que o tiver renegado,
que aquele que o declarar diante dos homens, ele o reconhecerá diante de seu Pai que está nos céus. Em outras palavras, aqueles que tiverem medo de assumirem-se como discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício de sua fé, porque é uma fé egoísta, que guardam para si mesmos e ocultam por temer que lhes traga prejuízo neste mundo. Enquanto aqueles que põem a verdade acima de seus interesses materiais e proclamam-na abertamente, trabalham ao mesmo tempo por seu futuro e pelo dos outros. Ponto 16. Assim ocorrerá aos adeptos do Espiritismo, uma vez que sua doutrina não é outra senão o desenvolvimento e a aplicação da doutrina do Evangelho, e também são dirigidas a eles as palavras do Cristo: semeiam na terra o que recolheram na vida espiritual, e lá recolherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Carregar sua cruz. Quem quiser salvar sua vida, irá perdê-la. Ponto 17. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem, injuriarem e proscreverem vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque grande será a vossa recompensa no céu, pois assim seus pais tratavam os profetas. Lucas, capítulo 6, versículos 22 e 23. Ponto 18. Chamando o povo e também seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida, irá perdê-la. Mas o que perder a sua vida por mim e pelo Evangelho, irá salvá-la. Com efeito, que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder a si mesmo? Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 36. Lucas, capítulo 9, versículos 23, 24 e 25. Mateus, capítulo 10, versículo 39. João, capítulo 12, versículos 24 e 25. Ponto 19. Alegrai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, porque sereis recompensado no céu. Essas palavras podem ser assim traduzidas: felizes sereis quando os homens, tratando-vos com má vontade, propiciariam-vos a ocasião de provar a sinceridade de vossa fé, pois o mal que vos fazem retorna em vosso proveito. Lamentai, pois, a cegueira deles, e não os amaldiçoeis. E depois acrescenta: aquele que quiser seguir-me, carregue sua cruz, isto é, que suporte corajosamente as tribulações que sua fé irá suscitar-lhe. Pois aquele que quiser salvar sua vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto aqueles que aqui tiverem perdido tudo, até a vida pelo triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio de sua coragem, perseverança e abnegação. Mas aqueles que sacrificam os bens celestes pelas alegrias terrenas, Deus diz: já recebestes vossa recompensa.